Fala pessoal, e aí, boa tarde, caso que é de tarde, né? Bom dia, boa noite aí, dependendo do horário que eu assistir o vídeo. Trazer uma reflexão aqui, Lucas capítulo 7, versículo 18. João envia mensageiros a Jesus. Vou ler aqui. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muito de moléstia, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide anunciai a João: os leprosos purificados, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Amém? Que o Senhor possa abençoar essas palavras, né? E que a gente venha a meditar nelas. Trazer uma breve reflexão que eu acho que se a gente for parar para analisar essa passagem, né? João ali era no tempo que João estava preso ainda por Herodes, né? E ele preso, Jesus anunciando ali, fazendo os milagres. João foi um profeta que anunciou muito a palavra de Deus, né? Dizendo que haveria um Messias, havia de vir, que o Messias ia libertar Israel, viria. Ou seja, ele foi o profeta que o Antigo Testamento falava, que anunciaria o Cristo vindo, né? E João, ele ali foi preso ali, justamente porque ele denunciou alguns pecados ali de Herodes, né? E ele manda perguntar a Jesus se realmente era ele que havia de vir, né? Profeta, né? Se realmente ele era um Messias, né? E é interessante que Jesus, ele não responde que sim logo, né? Ele fala com as suas atitudes, né? Ele cura enfermos, cura doentes, expulsa demônios. Porque ele fazendo isso, ele estaria confirmando a profecia lá do Antigo Testamento que falava que o Messias faria essas coisas, e João, consequentemente, saberia que realmente ele era o Cristo. E a gente vê que Jesus, quando ele fazia essas coisas, ele atraía várias pessoas, multidão, né? E o interessante é que, se a gente parar para pensar, não era só as pessoas que queriam receber milagre que estavam ali, não, presente, né? Tinha fariseu, tinha soldado, tinha pessoas ali só curiosos. E você vê que, como Israel estava sob o domínio romano ali, Jesus, tudo que ele falava, eu acredito que os romanos eles ficavam ali querendo de olho ali para ver se realmente ali ele ia incentivar o pessoal à guerra, a se rebelar, porque você vê que muitos dos crentes dessa época, né, viam em Jesus uma espécie de líder para a guerra. Eles viam Jesus como se fosse liderá-los para a batalha, para a libertação de Israel. Mas só que uma coisa que dá para a gente pensar, né? João, quando ele estava preso ali, até a gente pode achar até que é contraditório. Quando ele estava preso ali, Jesus veio libertar as pessoas. E as pessoas podiam dizer assim: vixe, por que João pregou tanto dele? E por que ele não liberta, já que ele é o libertador, o cara que veio para libertar Israel, e o próprio profeta dele está preso? Tem coisas que, se a gente analisar desse ponto de vista, a gente acha que Jesus ele estava nem aí, né, para seus profetas. Mas não é assim, não é o que acontece, né? Jesus cuida dos seus. E você vê que Jesus ele pregava ali, e os fariseus ficavam só olhando ali. Eu acredito que esse versículo aqui ele direcionou aos fariseus. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Porque quem achava motivo de tropeço em Jesus eram os fariseus, os saduceus, geralmente esse tipo de pessoas, né? Que o próprio João condenava, chamando até de raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né? Então você vê que eram esse tipo de pessoa que Jesus chegava lá e que falava dessas coisas também, né? Como João falava, desse versículo aqui. Então a gente tem que analisar e ver como João, ele pregou, ele tecnicamente ele não era para ter dúvida, né?
Porque ele pregou Jesus antes de Jesus vir, dizendo que ele era realmente o Messias. Aí ele manda realmente confirmar. Será que realmente ele ali manda lá perguntar a ele? Mandou 2 discípulos dele, quando ele estava preso, para confirmar. E Jesus dá essa resposta maravilhosa, dizendo que ele curava enfermo, ele ressuscitava mortos, ele abriu os olhos aos cegos, os coxos andavam. Então você vê que Jesus ele é um mestre assim perfeito. Perfeito, cara. Jesus assim, ele é o melhor mestre que vai existir, que existiu e sempre vai existir, né? Que existirá. Então a gente tem que só aprender, né? Concluindo o raciocínio, a gente tem que só aprender a seguir esse mestre, né? Fazer a vontade dele, batalhar, né? Cada dia seguir nessa trilha, na jornada, assim, nos passos de Jesus, né? Então se inscreve aí, dá o curtido aí, ajuda aí o canal a crescer. Valeu!